Eu coloquei como tema da nossa meditação nesta manhã, um homem com uma missão. Pensando nesse tema, eu vim para o texto em que nos fala sobre João Batista. João Batista é um homem realmente consagrado a Deus, um homem escolhido desde diante do seu nascimento. A palavra de Deus nos mostra isso, para realmente ser o percussor de Jesus Cristo. E eu comecei a ler, a estudar e vi o quão maravilhoso é se ter na vida uma missão. E qual é a missão de cada um de nós aqui? De cada um de nós como homens, mulheres, como jovens, como criança. Qual é a nossa missão? A missão que Deus nos deu como filhos de Deus, mas a missão que Deus nos deu como cidadãos desse mundo, como pessoas que realmente têm que mostrar ao mundo alguma coisa. Qual é a nossa missão? E eu comecei a ver que a maior necessidade do mundo hoje, do nosso mundo hoje, depois de Deus, depois de Jesus Cristo, é de homens que sejam usados por Deus. Esse homem aqui é no sentido genérico, homem e mulher, no sentido da criação de Deus. Qual é a nossa missão neste mundo? O que realmente estamos fazendo com essa missão? Porque o mundo carece de homens, de pessoas que realmente sejam usadas por Deus. Será que nós estamos sendo usados por Deus realmente no nosso dia a dia? Será que realmente nós somos homens que realmente estão nas mãos de Deus para que Deus use? Deus, Ele não unge métodos, porque na nossa época, hoje em dia, se fala muito em métodos. Criar novos métodos para evangelizar, criar novos métodos para que a igreja cresça, criar novos métodos para anunciar a palavra de Deus. Mas, se nós formos olhar para a palavra de Deus, o nosso Deus não unge métodos, Ele unge homens, pessoas, como Ele ungiu João Batista. Na época dele, que é a época mais difícil do que essa em que João Batista estava vivendo, e Deus ungiu este homem para dizer a nós que ele não está preocupado com métodos, ele não está ungindo métodos, mas ele unge homens. E é disso que o mundo precisa, de homens que sejam usados por Deus, homens ungidos por Deus, e não de métodos. O nosso primeiro tópico em que eu gostaria de conversar com os irmãos é que João Batista foi chamado por Deus no deserto. O verso 2 do nosso texto nos diz o seguinte: sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Deserto. O que é um deserto? Nenhum de nós gostaríamos de sermos levados a um deserto. Porque deserto é um lugar de sofrimento, é um lugar árido, é um lugar onde não se tem nada. Mas Deus chamou João Batista no deserto. Por quê? Porque ali no deserto, João Batista precisava o quê? Ser tratado. É no deserto que nós aprendemos a depender de Deus. Quantos desertos nós não passamos ao longo das nossas vidas? Vamos usar a figura de um deserto como as dificuldades que passamos ao longo da nossa vida, desde o nosso nascimento, até o momento em que Deus vai nos chamar para junto dele para a glória. Passamos por dificuldades. Vamos chamar essas dificuldades como
desertos, momentos em que precisamos realmente buscar em Deus. João Batista foi chamado num deserto, lugar de aprendizado, deserto, lugar de aprendizado. Não há momento em que nós aprendemos mais do que na dificuldade, do que no deserto, porque é no deserto que nós descobrimos que dependemos de Deus. Deserto, lugar de dependência de Deus. É um lugar de aprendizado, de dependência de Deus, de treinamento. É um lugar onde Deus nos treina, onde Deus nos diz: é assim que eu quero, é do meu jeito e não do seu jeito. É lugar do essencial de Deus. É um lugar em que aprendemos que não é hora, não é momento de adquirir, de querer coisas, mas é o lugar de buscar aquilo que Deus realmente quer, porque o deserto, o essencial é o que Deus quer e não o que eu quero. Deserto é este lugar árido, é este lugar em que nos leva a refletir. Deserto é também o lugar onde Deus nos revela que Ele está cuidando, que Ele está do nosso lado. Apesar de deserto ser um lugar de sofrimento, muitas vezes, mas é um lugar em que também aprendemos que Deus está cuidando de nós, que Deus está do nosso lado. Se nós olharmos para a palavra de Deus, vemos a história do povo de Deus, o povo de Israel, nós vamos ver que foi no deserto que Deus mostrou àquele povo o quanto Ele o amava. Foi no deserto que Deus mostrou a ele que Ele cuidava dele, que Ele estava junto deles, mesmo em todas as dificuldades. É lugar de cuidado, é lugar de proteção, é lugar de direção de Deus. Porque em Êxodo 13, no verso 21 e 22, ali Deus nos diz o quê? Diz que Deus estava guardando, protegendo, cuidando, guiando o teu povo, porque Ele estava presente durante o dia numa nuvem, uma coluna de nuvem. A nuvem que protegia aquele povo daquele sol escaldante do deserto. E é assim conosco também, em momentos de dificuldades, Deus está presente, nos dando a direção, nos guiando e nos conduzindo. Durante a noite, presente uma coluna de fogo para proteger eles do frio do deserto, para guiar os passos deles, para que eles não se perdessem no deserto. É assim o cuidado de Deus para conosco, meus irmãos. E foi assim que Deus chamou João Batista no meio de um deserto, porque Ele já tinha tratado com João Batista. Ele já tinha mostrado a João Batista o que ele queria. Porque primeiro Deus quer trabalhar em nós, tratar conosco, para depois Ele agir através de nós. E não podia ser diferente com João Batista. Ele precisava o quê? Tratar com João Batista. Para depois Ele agir através de João Batista. Assim Ele faz conosco. Primeiro Ele precisa tratar conosco, para depois agir através de nós. Nosso segundo ponto. João Batista é um homem com uma missão que leva ao tema da nossa meditação. Verso 4 do nosso texto nos diz o seguinte: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Um homem que tinha a missão de anunciar o evangelho do arrependimento. João Batista está encerrando com o seu ministério o ciclo da antiga aliança e abrindo o ciclo da nova
aliança com Cristo. João é o último dos profetas da antiga dispensação. É este homem que Deus deu a missão de anunciar a sua palavra, de anunciar que a hora, que é o momento de arrependimento, de um batismo do arrependimento, que viria alguém mais poderoso do que ele, do qual ele não era digno de desatar as correias das suas sandálias. Foi a João que ele confiou essa missão de anunciar. João apresenta o evangelho do arrependimento. A missão de João foi essa. Num mundo que estava um caos na época, o mundo político e religioso na época de João estava em decadência. Havia corrupção em todas as esferas. E foi nesse contexto em que João veio anunciar a palavra de Deus, anunciar que era a hora e o momento de arrependimento, de quebrantamento, de volta para Deus. Aí nós vamos para nós hoje. Hoje nós estamos vivendo também um caos em todas as esferas. Nós vemos líderes, nós vemos crentes, nós vemos pastores que estão o quê? Mercadejando a verdade de Deus, que estão negociando a palavra de Deus para agradar ao mundo. E foi nesse contexto que João veio dizer que ele tinha a missão, e a missão dele não me dava o direito de mercadejar o evangelho, mercadejar a verdade. Por isso João estava realmente apontando o erro de cada um, desde o mais alto, desde o rei, desde o governador, até o mais humilde das pessoas. João estava apontando o pecado. O verso 3 do nosso texto nos diz o seguinte: ele percorreu todas as circunvizinhanças do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Era isso que João estava falando para o governador, falando para reis, falando para líderes religiosos, falando para soldados, para pobres, que era o momento de arrependimento. Ele não negociava com a verdade, tanto que ele apontava o erro de Herodes. Ele não se conformava com a vida errada que aquele homem estava vivendo, se casando com a própria cunhada. Ele não se deixou se intimidar pelo poder dele, mas ele condenou Herodes, ele condenou os soldados, dizendo para os soldados que eles se contentassem com o seu próprio salário, que eles não levantassem falsos testemunhos a fim de ganhar dinheiro, mas sim, ele estava anunciando a verdade, não negociou com a verdade. Será que nós hoje, como crentes, como filhos de Deus, estamos realmente nessa posição? Ou será que estamos abrindo mão, muitas vezes, daquilo que a Bíblia nos mostra que é verdade, para agradar ao mundo, agradar as pessoas? O nosso terceiro ponto era: João era uma lâmpada que ardia e iluminava. Em João, no capítulo 1, versos 6 e 9, nos diz o seguinte: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz,
mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todos homem. Quer dizer, João veio como luz, como uma lâmpada que apontava para a verdadeira luz, que era Cristo. Ele veio como luz, não para brilhar, mas para apontar o caminho. O caminho era Cristo. Era Cristo que ele estava anunciando. Ele veio para ser isso. E nós, como crentes, devemos ser assim como João, sermos luz, não buscando iluminar a nós mesmos, buscando méritos, glórias para nós mesmos, mas uma luz que aponta para Cristo, como fez João. Uma luz que mostra Cristo, que leve as pessoas a Cristo. Ele não era a luz, mas uma lâmpada que ardia e iluminava. Ele apontava para Jesus Cristo, que nós possamos ser assim como João. Eis que o Cordeiro de Deus vem. É isso que João Batista anunciava. Ele não buscava glória para si mesmo, tanto que ele disse que convém que eu diminua e ele cresça. É assim que deve ser a nossa vida. Convém que nós diminuímos a cada vez mais, que nós nos apaguemos cada vez mais, para que Cristo se sobressaia em nossa vida, para que Cristo realmente cresça em nossas vidas, para que a luz de Cristo ilumine a nossa vida e a todos que estão ao nosso redor. É para isso que nós viemos, é para isso que Deus nos escolheu, para que nós realmente sejamos essa luz que ilumina o caminho que é Cristo. E como que Deus usou este homem chamado João? Este homem chamado João foi usado por Deus de uma maneira maravilhosa, mostrando o caminho que era Cristo. O verso 5 do nosso texto diz o seguinte: todo vale será alterado e nivelado, todos os montes e outeiros e caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. O texto nos diz o seguinte, nos fala aqui, vales e montes são atelados. Para aterrar os vales, vale é uma depressão, vale é um buraco imenso, em que separa um lado do outro. Muitas vezes, um abismo imenso que não tem como transpor. João estava dizendo que a vida daquele povo estava assim, como um vale, um abismo imenso, que estava separando eles de Deus. E ele veio para anunciar Cristo, que Cristo era essa ponte que podia o quê? Sobressair sobre esse abismo, para que eles pudessem passar para o outro lado, passar e seguir o caminho de Cristo, passar e ver que eles precisavam estar transpondo este abismo, mas só podia ser transposto este abismo através de Cristo. Era esta a luz, era este o caminho que João Batista estava mostrando. O caminho é Cristo. Para que vocês transponham esse abismo, vocês precisam de Cristo. Vocês precisam ser batizados com o batismo do arrependimento. É Ele que estava anunciando isso. O versículo nos fala também sobre montes. Montes falam de soberba na vida da pessoa, orgulho. São montanhas que impedem a passagem da graça de Deus na nossa vida. Quanta soberba há em nossas vidas. Quanto orgulho há em nosso coração. Isso tudo é o que é impedimento para que Deus haja, para que Deus venha.
Era isso que João estava anunciando àquele povo. A vida deles estava assim. Onde é soberba, Deus não se manifesta. Veja os nossos exemplos na Bíblia. Nabucodonosor, quanta soberba aquele homem. O que aconteceu com ele? Deus mostrou para ele que ele era Deus, levando ele a comer grama como um animal. O próprio Herodes, que se achava o Todo-Poderoso, o que aconteceu? Morreu, foi comida de vermes. É Deus nos mostrando que Ele é Deus, que Ele é o caminho. É João Batista mostrando essa luz, que só essa luz pode transpor abismo, só essa luz pode arrancar esses montes que há em nossas vidas. Só Deus pode fazer isso. A incredulidade nos afasta de Deus e das suas bênçãos. João está dizendo isso ao povo. Não sejam incrédulos, mas realmente sejam homens que creem. Deus usou este homem para endireitar os caminhos. O versículo que nós lemos 5 diz isso: endireitar caminhos, caminhos tortuosos. Caminhos tortuosos fala de vida dupla. E quantas vezes nós não temos vida dupla? Somos uma coisa na igreja, outra em casa, outra no trabalho, outra na escola, outra com os amigos aí fora. Vida dupla. João está dizendo isso àquele povo. A vida de vocês é dupla. Vocês são, dependendo do lugar que vocês estejam, vocês são uma coisa. Dependendo do lugar que vocês são outra coisa. Vida dupla. Cristo veio para isso, para acabar com essa vida dupla, acabar com a hipocrisia e transformar a vida. Deus usou este homem para aplanar os caminhos escabrosos. Caminhos escabrosos fala de algo que está fora do lugar. O que está fora de lugar na minha vida e na vida de cada um, que precisa ser tratada por Deus. É isso que João está falando àquele povo da sua época. Que eles estavam precisando ser tratados por Deus. Quebrantados por Deus. Será que em nossas vidas precisa ser tratados? Tem caminhos tortuosos em nossas vidas, na nossa vida devocional com Deus, na nossa intimidade com Deus? Será que nossos caminhos nessa área estão tortos, precisam ser tratados por Deus? Na nossa vida familiar, esposa com esposo, filho com pai, pai com filho. Na nossa vida na igreja, nos nossos dízimos, na nossa comunhão com Deus. Quando a igreja acerta a sua vida com Deus, algo tremendo e extraordinário pode acontecer no mundo. Porque a hora em que nós, que somos a igreja, tratamos a nossa vida com Deus, permitimos que Deus haja, e nós tratamos nossos caminhos com Deus, nós estamos prontos para que Ele realmente atue através de nós, age através de nós, como Ele fez com João Batista. Ele tratou com João Batista no deserto. Se nós permitirmos que no deserto Deus trate conosco, se nós permitirmos que no deserto Deus aplane os nossos caminhos, se nós permitirmos que no deserto Deus realmente acabe com o abismo que há entre nós e Ele, se nós permitirmos que no deserto Deus haja e tire de nós toda a hipocrisia, aí sim nós vamos ser realmente homens e mulheres usados por Deus. E é assim que Ele quer. Pois a estrada em que Deus vai passar para se manifestar ao mundo é a estrada do meu coração e do seu coração. Mas essa estrada só pode ser usada por Deus
no momento em que nós permitimos que Ele trate conosco, que Ele aplane os caminhos tortuosos que há em nossas vidas. Só podemos ser usados por Deus se nós permitirmos isso. Por isso, nós, meus irmãos, precisamos acertar a nossa vida com Deus. Precisamos aplicar os princípios de Deus nas nossas vidas. Precisamos aplicar aquilo que aprendemos no Evangelho, aprendemos na Escritura em nossas vidas. Precisamos deixar de ser meros ouvintes, mas sermos praticantes. Colocar em prática aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos. Porque só assim Deus vai poder nos usar. Deus vai poder passar por essa estrada que é o nosso coração para atingir o mundo, para se manifestar ao mundo, para que a luz dele brilhe neste mundo. Que nós possamos realmente ser essa estrada na qual Deus vai passar para se manifestar ao mundo.